Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer para vocês o discipulado para você. O importante disso tudo é que você seja abençoado, né? Que você seja tocado pelo Espírito Santo. Estamos aí com o nosso curso. Estamos hoje no nosso segunda unidade do nosso curso, o curso A Mente de Cristo. É um curso que vai de detalhar para você como você deve seguir a Cristo, como você deve se proceder na obra do Senhor, como Cristo se procedeu, é claro. Nós terminamos o curso Conhecendo Deus, Fazer a Sua Vontade, e esse curso Conhecendo Deus, Fazer a Sua Vontade é justamente para poder te dar uma ideia, para te mostrar quem é Deus e como Deus trabalha. Ok? E agora, vamos entrar na prática, né? Como fazer a obra do Senhor. Bom, estamos hoje na unidade 2, que é o título Experimentando a Liberdade em Cristo. Ok? Então tá aí o nosso... E dentro daquelas características, estamos falando sobre a característica viva, ok? Então vamos lá. O dia 1, né, que são, sempre falo que esses cursos, né, são divididos em 5 dias, e hoje vamos falar sobre o dia 1, primeiramente sobre o dia 1, que é uma mente desordenada. O que é uma mente desordenada? É a pergunta de sempre, né? É exatamente uma mente que não tem algo específico, né? Você olha para... O que é uma casa desordenada? É uma casa que nada está no lugar, né? É uma casa que na verdade não se sabe que aquilo ali é realmente que tem que ficar, que ali é um lugar específico. Não tem algo específico. Então uma mente desordenada é exatamente isso. É quando estamos vivendo uma mente onde não existe nada específico o que você pensa, o que você tem que fazer, ok? Então vamos lá. Quero contar-lhe uma das maneiras como Deus operou em minha vida para começar a cultivar em mim uma mente de Cristo. Então vou ler aqui alguns relatos, né, que ele passa para a gente aqui, mas que eu não vou passar, você depois pode ver com calma lá. Mas a princípio, esse primeiro ponto aqui é muito importante você saber. Tem muitos relatos aqui do autor que a gente não vai aqui passar para os irmãos, que eu creio que vale também passar uma experiência, né? E é muito bom, mas a gente vai perder muito tempo aqui. Eu quero ser bem específico, mas a princípio eu quero passar essa primeira experiência daqui do autor do livro. Diz assim: no sábado de agosto de 1972, eu estava só. Minha esposa tinha ido ao cabeleireiro e minha filha estava no ensaio de orquestra. Já que estava sozinho, aproveitei para concentrar-me em meu caminhar com o Senhor. Havia memorizado o livro de Tiago, e então passei aquela manhã de sábado meditando sobre Tiago capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 3, que você possa ler aí, e se você quiser dar uma pausa aqui agora e dar uma lida rapidamente sobre essa passagem do capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 3, né? Você pode fazer isso agora, mas vamos dar continuidade aqui. Então vejamos que, enquanto eu meditava sobre essas palavras de Tiago, me dei conta que de minhas paixões, meus anelos, desejos ou deleites, causavam uma luta dentro de mim. A frase "combatem em vossos membros" é uma terminologia militar que indica que as minhas paixões atuam como soldados inimigos em uma batalha. Existem batalhas dentro de nós que às vezes nós desconhecemos. Esse é um ponto de partida que você pode tomar
para que você possa resolver algumas coisas, algumas pendências, algumas coisas que está sendo como obstáculos na sua vida. Jesus Cristo, e estamos falando somente de Cristo, vamos tocar aqui sobre Jesus. Quando ele estava aqui na terra, e um dos fatores principais que ele teve que fazer é isso, mudar a sua forma de pensar. Então ele começou, se envolver com o próprio Pai. Esse é o ponto de partida que eu já falei que nós temos que fazer. Por quê? Porque se nós não entrarmos dentro desse sistema, de olhar para dentro de nós e entendermos o que nós precisamos de tirar ou devemos encaixar, a gente vai ficar perdido. É por isso que a mente ela precisa estar completamente ajustada, naquilo que você vai fazer pensar, tá ok? Mas o problema todo é quando a mente fica meia desorientada, e aí causa muitos problemas. Como é que nós vamos perceber isso? É nas tentações, na hora das provações. Observe que Jesus Cristo estava bem centrado quando ele foi tentado pelo diabo ali no deserto. Observe, 3 tentações de Jesus. Elas foram carnais, que vai entender como que está o meu corpo, porque a tentação vai, de alguma forma, nos levar a tomar das duas uma decisão. Ou eu sigo, ou eu nego Jesus, de todas as formas. Ou eu nego Jesus, ou eu aceito, ou eu nego o diabo. É uma das duas coisas. Eu nego que é a vontade de Deus, ou eu nego, ou eu vou assumir a vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para nessa situação, nesta decisão que eu tenho que tomar? Então tem que tudo isso elaborar. Então Jesus tomou ali, ele poderia muito bem transformar aquela pedra em pão e comer. Ele poderia muito bem adorar as propostas do diabo. Ele poderia muito bem se atirar do penáculo abaixo, diziam-se ali que media aproximadamente 70 metros. Até o diabo deixou até algumas coisas claras ali, olha, os anjos vão te dar ordem e ele vai não deixar você se estapefar no chão. Mas não é isso que vai fazer. Agora, na página 31, eu queria sempre lembrar você que você ainda não tem a sua apostila. É só você pedir aí a sua apostila, deixar o comentário aí embaixo. Pastor, eu quero a apostila. Aí nós vamos entrar em contato, se você quiser, a gente vai entrar em contato e eu vou te enviar a apostila via WhatsApp, que é mais rápido, E vou enviar apostilas por unidades, não o livro todo, por unidade. Você vai acabando vai vendo o vídeo, você vai ali vendo o vídeo, você acabou, aí você me pede outra de novo, quando nós reiniciarmos a outra unidade, assim por diante. Bom, qual é sugerido aqui a ideia do autor nesse tema, que é o tema experimentando a liberdade de Cristo, em Cristo. Vamos agora testar a passagem bíblica que nós lemos para nossas vidas. O autor aqui leu o Tiago aqui, capítulo 3, versículo 18 a 40, o capítulo 3, verso 3, capítulo 4, versículo 3, perdão, para poder testar. Então você vai conviver com a Escritura. A Bíblia Sagrada, ela sempre será o veículo para você entender como deve e como fazer a vontade de Deus. O problema todo é que às vezes as pessoas querem muito ir na ideia do que os outros falam. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Não é porque o pastor ele falou isso, ensinou isso, ou tem que ser isso. Aí, qual é a sugestão então? Você pega uma caneta, pega um papel, deixa eu pegar aqui, pega um papel,
e vai fazer as suas anotações, né? Seja honesto, seja sincero quando você for fazer isso. Você vai lá, anota quais são os meus desejos. Então você vai colocar todos eles. Qual é o primeiro lugar é o meu desejo? Número 1, tal. Número 2, tal. E assim por diante. De acordo com o que você ver ali, né, o que você vai ver quais são as suas prioridades. Se elas estão mesmo diante de Deus, ou se as prioridades estão diante de mim, das minhas vontades. Esse é um detalhe muito importante, né? Aí você vai começar a ver a passagem bíblica que você leu, né? No caso aqui sugerida por Tiago. Você vai ver essa passagem e vai ver se elas estão em consonância, em concordância do que você colocou ali nos seus desejos de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá ok? Vamos lá. Vamos entender aqui. Satanás sabe se você conseguir captar a nossa atenção durante 5 segundos, poderá ter a nossa mente durante 5 minutos. Esse eu falei, o ponto de partida é esse, né? O que está chamando a sua atenção? Então, se a sua atenção está nas coisas desta terra, aí você vai ler lá no capítulo Colossenses capítulo 3. Diz mais ou menos isso pra gente, né? Eu queria dar uma lidinha aqui rapidamente para você em Colossenses capítulo 3, para que você possa ter ideia o que pode mudar na sua vida. Observe só o que diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses 3, versículo 1, vamos ler o versículo 1, vamos ler até o versículo 3, que diz assim: portanto, se já estáis ressuscitados, ou se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se você já é ressuscitado, se vocês estão ressuscitados com Cristo, então agora quem está ressuscitado com Cristo, quem está vivendo uma nova vida, como diz que está vivendo, ele agora vai buscar as coisas de cima e vai pensar nas coisas de cima. Então, agora a pergunta é, o seu desejo que você fez lá, né, os seus desejos, quem é a prioridade? Quem está número 1? É as coisas que são de Deus ou nas coisas que são de você? É isso que vai fazer a sua mudança ali. Deu para você entender, meu amado? Com as questões todas? Aqui eu quero ler aqui sobre algo muito importante que fala sobre o conflito interior, na página 32. Diz assim: o autocontínuo perguntei a mim mesmo: combatem meus desejos entre si? Aí considerei como meus desejos se relacionavam entre si. Meu quarto desejo era um desejo mau, inoportuno, mas regularmente presente. O meu terceiro desejo, por outro lado, era um desejo de honrar a Cristo. Havia uma luta entre o veemente desejo mau e o desejo de honrar a Cristo. Havia uma luta e verdadeiramente eu queria honrar ao Senhor, mas às vezes violava esse desejo ao permitir que surgisse um desejo oposto e incompatível. Um desejo lutava contra o outro. Sempre vai existir isso, né? Esse desejo de lutar contra o outro. Nós vivemos um dilema muito grande dentro de nós, entre o querer e o fazer, se está dentro dos princípios bíblicos ou dos princípios nossos, né? Aí vamos lá, vamos continuar o raciocínio aqui do nosso escritor, né? Mais adiante, compreendi a razão porque a minha fé não era tão firme. O meu quinto desejo,
eu não havia resolvido a questão do amor às coisas materiais. Meu interesse pelas coisas materiais aumentava minha tendência em me sentir bem ou mal, conforme a circunstância ao meu redor. Novamente, um desejo degradeava com outro. Eu era uma pessoa dividida. Alguns de meus desejos opunham-se ativamente a outros. E as minhas decisões a respeito do que pensar eram em si irreflexivas. Pouco do que eu pensava estava dominado por minha vontade. A Bíblia tinha razão. Minhas paixões causavam conflito em minha mente, ou seja, dentro de mim, em meu coração. Então veja aqui que existia ali um conflito muito grande entre ele, porque ele olhava para a Bíblia. Vamos lá, vamos colocar aqui, né? Aqui está como eu sou destro, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar a Bíblia aqui no lado esquerdo e o papel no lado direito, né? Vamos lá. Aí vamos lá, ele pegava, olhava para a Bíblia, eu olhava para os desejos dele, olhava para a Bíblia e começava a haver um conflito muito grande entre o desejo dele, os desejos que ele colocou, que a lista dele de desejos, e o que ele lia na Bíblia. E aí ele chegou à conclusão que havia um probleminha ali, né? A Bíblia estava opondo a lista do seu desejo. E ele viu que em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, não estava dentro das prioridades que a Bíblia estava lhe ensinando. Vocês entenderam, amados? Essa é uma questão que você tem que fazer todos os dias, né? A sua oração, o seu devocional deve ser justamente dentro desse pontos aqui, ok? Aí vamos lá. Segundo Tiago, a luta na mente do cristão, deve ser ao fato de nossos desejos lutarem entre si. A mente desordenada tem bons e maus desejos, superiores e inferiores, que misturavam sem ordem. A vontade não domina o pensamento. Assim se dá pouca atenção o que se pensa. Então quer dizer o seguinte: a vontade, ela não vai dominar o pensamento. Ela tem que dominar o pensamento, na verdade. Porque é verdade, pensar, todo mundo vai pensar num caminhão de coisas. O que vai determinar se o pensamento vai ser ativo ou não é o que você determina. Então é por isso que não tem essa coisa de colocar a culpa do diabo. Adão e Eva Adão colocou a culpa na Eva e a Eva colocou a culpa na serpente. Mas não tem nada a ver. O diabo não botou uma arma na cabeça ali, ou não existia nem arma, né? Ou obrigou a Eva, assim, ó, você tem que comer desse fruto aqui, você tem que comer mesmo, come, senão eu te mato. Não, ela não fez isso, de maneira alguma. Ela só não disse: Deus, se você comer, você vai ser igualzinho a ele. Ela deu uma sugestão ali, uma ideia. É o que o diabo faz com a gente, ele dá uma ideia, né? E ele implanta na nossa mente, ou por várias coisas que possam ocorrer na nossa mente, o que eu posso fazer ou não, né? O que o diabo disse para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, queridos. Imagine só. Mas ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que se procede da boca de Deus. Quer dizer o seguinte: não é o que eu penso. O que eu penso eu quero comer. O que eu penso eu quero fazer. Eu quero agir. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos olhar para a Bíblia, né? Cadê a folha? Vamos lá. Não, então vamos riscar isso aqui. A Bíblia fala que não, essa não é a prioridade. Tá entendendo?
É por isso que é bom fazer lista dos nossos desejos. Ou você, se você não quiser fazer lista, se você for uma pessoa que tem pode administrar isso na sua própria mente, né, no seu próprio dia a dia, tudo bem. Isso eu não vou fazer. Né? Vamos mudar o quadro aqui. Senhor, me ajuda a mudar o quadro. Ou você ora assim, sobre isso. Então vamos lá. A mente de Cristo não estava em desordem. Pelo contrário, era uma mente ordenada. Tanto que ele soube administrar. E quando uma mente está ordenada, você vê que quando uma casa está bem arrumada, ela é fácil ser administrada. Por isso que a limpeza, a ordem do lugar, por exemplo, eu tenho aqui minha estante, né? Você vê aqui, né? Eu sei onde estão os livros, porque eu coloquei tudo em ordem, né? Então eu sei como encontrá-los, como achá-los, quando precisar deles para alguma consulta, né? Eu vou lá e pego e eu já sei o que fazer. Agora, quando existe uma desordem, até você achar um livro, esse dia mesmo eu coloquei um livro aqui fora da ordem aqui, demorei a achar ele. O óculos já não ajuda, né? E aí a vista está meio complicada, mas mesmo assim, mas como existia uma pequena ordem ali, eu acabei achando ele. Tá entendendo? Vamos lá, vamos agora para o número 2, que é uma lista de seus desejos. No capítulo 7, no versículo 18 a 25, você quiser dar pausa aí, dê a pausa, leia atentamente esse versículo. Você vai encontrar algumas coisas aqui interessantes nessa passagem. O apóstolo Paulo, capítulo 7. Romanos, na verdade, capítulo 7 de Romanos, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, é um capítulo que você deve ler ele. Para você entender o capítulo 7, você tem que ler o capítulo 7 todo e depois ler o capítulo 8. Para você ler o capítulo 8 e entender o capítulo 8, você tem que ler o capítulo 7. Os dois capítulos são interligados. Tanto que existe aqui eu não sei o nome que dá diretamente agora, o portanto, que é uma ligação, né, de uma oração do capítulo 7 para uma oração do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas que negócio é andar segundo a carne, segundo o Espírito? Como é que faz isso? Aí você vai ter que ler o capítulo 8, o capítulo 7, que é onde está o andar segundo a carne, e o capítulo 8, que é o andar segundo o Espírito. E é muito importante isso, porque Paulo aqui no capítulo 7, ele está numa briga terrível entre a sua vontade e a vontade de Deus. Ele sabia que fazer aquilo era legal, mas ele não conseguia fazer porque a lei da carne, do pecado, estavam impulsionando os seus membros a se mobilizarem para fazer o que era mal. Então, tem que ir para ele lutar. E ele ficou, aí no capítulo 7, no final, ele faz uma perguntinha bem básica, né? Bem básica mesmo. Cadê? Aqui. Ele diz no versículo 24, ele pergunta, já se sentindo já massacrado pelo pecado, ele faz a pergunta: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar desse pecado, dessa coisa que a qual me impulsiona a sempre fazer as coisas ruins? Aí ele responde no versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então ele estava ali. Eu sei que é pecado fazer isso. Eu sei que erro, não é de Deus isso. Mas a lei do pecado, a lei da carne, ou melhor, a carne me impulsiona isso. Aí ele grita no versículo 1 do capítulo 8. Que não há mais condenação, porque ele não está mais andando segundo a carne. Isto é, os desejos dele não são mais os desejos prioridade da carne, são as prioridades do Espírito. Aí você vai ler o capítulo 8 para você entender isso com muita calma. Entendeu? Vamos lá. Enquanto você lia,
sobre a luta, enquanto você lia sobre a luta de Paulo em Romanos capítulo 7, é possível que tenha se conscientizado de que uma mente desordenada pode resultar uma vida ímpia. Mas também no seu interior se inteirou das boas novas que Jesus Cristo pode livrá-lo desse conflito, a fim de que você possa servir a Deus de uma maneira mais eficaz. Jesus Cristo é quem pode libertá-lo. E não tem como nós não fugirmos disso. Somente Jesus é que pode nos libertar, mas ninguém. Ok? Vamos lá. Uma mente ordenada como a mente de Cristo deve ser dominada pela vontade. Lembra que eu falei que a vontade não estava dominando a mente porque eu estava priorizando a carne. Então quem manda é o que eu vou determinar, a minha vontade. Se a minha vontade é servir a Jesus, então eu vou servir a Jesus. Se não é, eu vou deixar que a minha mente ela prossiga. Você deve tomar decisões sobre do que possa pensar. Por exemplo, você pensou algo, você quiser continuar pensando naquilo, amém. É por isso que existem as depressões, né? As coisas ruins da vida. Aí fica pensando, né? Só coisa ruim. Então tem que tirar isso da mente. Deve chegar ao ponto que optar por repelir seus desejos que conflitam com os desejos de Deus. Você deve optar pelo querer o que Deus queira, de modo que os desejos de Cristo cheguem a ser os seus próprios. Então vamos trocar. Lembra que nós lemos aqui no nosso curso aqui que Paulo falou lá em Filipenses? Deixa eu ler para você aqui mais uma vez. Justamente sobre isso, que ele fala o seguinte, olha, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí vai falar, ó, ele forma de Deus quis ser igual ao homem. E assim por diante, não tá ok? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Temos algumas instruções aqui, amados, né? Eu queria passar para você rapidamente para elaborar uma lista de desejos. Primeiro, providencie várias folhas de papel e um caderno. Recomendo um caderno para ficar em sua casa como referência enquanto trabalhamos juntos nesse projeto. Faça isso, escreva ali as listas, né? A lista. Tome a determinação de ser totalmente sincero com Deus quando fizer a lista. É outro detalhe. Seja sincero. Faça a sua lista com sinceridade. E ore e peça a Deus para ajudá-lo a identificar seus desejos, deleites e paixões. Comece a elaborar a sua lista. Inclua tudo que vier à mente. Vai colocando. Ou deixa eu pegar aqui. Vou lá colocando. Vai colocando. Tá bom? Vai colocando os desejos ali. E se quiser, em quarto lugar, que se quiser manter uma maior privacidade, você poderá redigir itens como desejo veemente 1, desejo veemente 2 e assim por diante, ok? É importante anotar um mínimo de informação para não se esquecer nos que se refere ao item, tá bom? E assim vai se perguntando o seguinte, o que de fato desejo em minha vida? Segundo lugar, quais são os meus desejos e paixões? Aí, em quinto lugar, você vai anotar tudo que vier à sua mente. E aqui ele coloca uma observação. Não se preocupe em avaliar esse desejo agora. Ou isso virá depois. Sexto lugar. Se tem dificuldade, consulte, né, a página 186, né, do livro, se você tiver o livro, né, nesse caso. Se você não tiver, você pode me mandar aqui um comentário e nós iremos mandar essa página 186 para você também, ok? Em sétimo lugar, use todo o tempo que você puder hoje, por exemplo. E é provável que não termine a sua lista, mas apenas faça o início dela, ok? Vamos lá então? Aí depois você vai, assina e coloca a data de tudo isso aí.
Vamos lá, número 3 agora, o dia 3 é Cristo lhe dá liberdade. Permita-me recordar-lhe a origem de muitos conflitos mentais. Aí vamos lá, capítulo 1 de Tiago, versículo 1, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura, não vem disso, dos vossos deleites, e nos vossos membros que guerreiam? Quando os seus desejos estão em conflito com os desejos espirituais, você experimenta lutas mentais. Quando se acham mesclados desejos carnais com desejos espirituais, a mente se desordena e pode levar uma vida ímpia. Por isso que sempre os princípios bíblicos têm que estar sempre ao lado da sua lista, para ver se existe alguma coisa indiferente aí, ok? Vamos lá? A mente de Cristo pode ajudá-lo a resolver esses conflitos, porém não oferece um método ou programa de ordenar sua mente a pensar. É Cristo mesmo que o libertará. Tá lá, né? Que se você quer uma mente liberta, você precisa pensar como Cristo, agir como Cristo. Um dos processos da encarnação de Deus sobre essa terra foi justamente trazer um modo, um molde, uma forma. É por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nós ensinamos isso já lá no primeiro curso, Conhecendo Deus e Fazer Sua Vontade. Nós ensinamos sobre isso. Por isso que é muito importante, se você hoje veio aqui, caiu de paraquedas aqui nessa segunda lição, na segunda unidade do curso A Mente de Cristo, dê uma pausa aí, volte lá, faça o curso primeiramente Conhecendo Deus e Fazer Sua Vontade, para você entender todo o processo de conhecimento, ok? Então vamos lá? Vivos em Cristo. Viver a vida de Cristo. Nós temos aqui o capítulo 8, que nós já informamos, que é onde você vai aprender tudo isso, tá ok? Vamos pular então. Vamos agora para o dia 4, que é uma mente ordenada em Cristo. Vamos lá. Ao cultivar a mente de Cristo, Deus o guia a livrar-se dos desejos impróprios e substituí-los pelos desejos de Cristo. Conhecer a maneira como Jesus pensou, como se interessou para ajudá-lo a compreender a ele quer cultivar em você. Hoje, né, vamos aqui apresentar para vocês 17 virtudes entrelaçadas na mente de Cristo que Deus deseja que você desenvolva. Então agora nesse ponto aqui nós vamos agora apresentar isso para você, que é justamente está escrito no capítulo que você vai ler, quiser dar pausa agora, mas lê Tiago capítulo 3, Tiago capítulo 3, versículo 13 até o 17. Leia com calma. Aqui na página 39, estamos aqui algumas coisas interessantes que antes que eu venha passar para você. Está dizendo assim, olha: o tipo de conflito mental que temos descrito não deve fazer com que você se glorie. O tipo de sabedoria que gera ciúme e sentimento faccioso é terrenal e diabólico. Quando a sabedoria se faz presente, há confusão. Percebe você porque necessitamos que Cristo nos livre de ter uma mente desordenada? Temos de ser libertos desta maneira de pensar terrenal, diabólica, e substituí-la pela sabedoria de Cristo. Eu sempre gosto de orar o seguinte: Senhor, dá-me da tua sabedoria. Porque a sabedoria de Cristo, ela vai mudar completamente a forma de a gente viver nessa terra. Viver a vida de Cristo, justamente, é viver a sabedoria dele, a mente dele, a forma de que ele pensa, a forma que ele age. Você vai ver
Por exemplo, quer ver uma coisa que às vezes a gente precisa mudar muito? É a questão de relacionamentos com o nosso próximo. Jesus, ele se depara, ele em vez de julgar aquela mulher que foi pega em adultério, ele a perdoou. Jesus, quando estava ali já pregado na cruz, a primeira palavra que ele expressa ali já pregado na cruz é: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essas são coisas que viram assim um paradoxo para a nossa vida, né? Poxa vida, perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos machucam, ter um coração compassivo, né? Tudo isso vai, sabe, nos levar a ter uma mente igual de Cristo. O que fez Cristo? A pergunta sempre é essa. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que fazer esses questionamentos, né? E buscar isso na Escritura. O que fez Cristo falar aquela palavra: perdoa os que não sabem o que fazem? São aí, né, você fazer uma exegese, uma hermenêutica de tudo aquilo que foi dito por Jesus ali na cruz. É muito importante isso, porque quando você faz esses análises, você vai fazer perguntas que vai fazer você a questionar a si mesmo, né? Então é muito importante isso, tá ok? Então vamos sempre olhar para isso. Aqui nós temos aqui algumas delas. Vamos apresentar aqui 8 virtudes no capítulo 17, no capítulo 3, versículo 17 de Tiago, que é pura, moderada, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, frutífera e firme e sincera. Aqui, ele vai dizer, moderada é gentil, tratável é amigável. Eu estou trazendo aqui um sinônimo aqui muito bom. Frutífica é dar bons frutos. Ser firme é ser imparcial. Sabe o que é ser uma pessoa imparcial? Né? É a pessoa que não vai puxar para lado nenhum. Ser sincera é sem fingimento. Vamos pular aqui. Agora, fruto do Espírito, já diz, é ele que vai produzir esse fruto em você. Então, se nós não vivemos segundo o Espírito, ou andamos segundo o Espírito, lembra que eu falei? Que Paulo, no versículo 1, no capítulo 8, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, o Espírito Santo vai produzir tudo aquilo em você. Alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Não existe lei para você ter uma alegria, o amor. Eu esqueci do amor aqui, né? O amor em primeiro lugar, né? O amor, não existe lei para você ter uma alegria, não existe lei para ter paz, não existe lei para ser longânimo, não existe lei para ser paciente, não existe lei para ser benigno, não existe lei para ser bondoso, não existe lei para ser fiel, não existe lei para ser manso, não existe lei para ter domínio de si próprio. Mas isso só é produzido por quem? Pelo Espírito. Então, se você quer ter uma vida controlada, então precisa que você seja dominado pelo Espírito Santo. Tá ok? Você entendeu? Né? Então tá aí essa lista pra gente. Então, juntando aí o capítulo 5, versículo 22 a 23 de Gálatas e no capítulo 3, versículo 17 de Mateus, vão se somar aí 17 virtudes da sabedoria divina. Terminando aí nossa aula hoje aqui, no dia 4, é uma grande paixão. A única paixão de Jesus. A paixão de Jesus era fazer a vontade do Pai. A Bíblia nos mostra que esse único desejo dominou sua vida pelo menos desde os 12 até aproximadamente os 32 anos de idade. Na véspera da sua morte, Jesus orou: eu te glorifico na terra, completando a obra que me deste para fazer. Até o último momento, Jesus esteve ocupado
primordialmente com as coisas de seu Pai. Jesus não tinha nenhum desejo mau, não permitiu que nenhum outro desejo surgisse em sua mente. Jesus tinha sua mente concentrada em uma única grande paixão: fazer a vontade do Pai. Também deve ser a nossa paixão também, amados. Infelizmente, estamos tão envolvidos com tantas coisas, com tantas paixões, esquecemos de ter essa paixão, né? De viver uma vida voltada, para fazer a vontade do Pai. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Lembra que ele falou para os discípulos voltaram lá do armazém lá? Jesus estava sentado à beira do poço e disse: a minha vontade, a minha comida, a minha fome é fazer a vontade de meu Pai. Então deve ser também a nossa, deveria e deve ser a nossa paixão, a nossa fome de fazer a vontade do Pai. Você não tem ideia o que significa isso, amados, mas é muito importante que você ore sobre isso, que você se envolva sobre isso. Ter uma mente de Cristo é exatamente ter fome e querer e ter paixão de fazer a vontade do Pai. Vamos lá, outra aqui. Por que Jesus estava dominado por essa paixão e todos os seus atributos funcionavam perfeitamente, tal como a mão e a luva? Sua pureza só pode resultar em paz. Sua paz torna-se sua benignidade mais atraente. Não há nada contraditório em sua mente e nem na sua personalidade. Tudo em Cristo está interligado e unido. Então está aqui. Então precisamos ajustar aí nossos desejos ao desejo de Deus. A nossa função aqui, o nosso propósito aqui nessa terra é justamente isso: fazer a vontade de nosso Pai. Deus, ele começou a sua obra dessa forma, com o Espírito. O Espírito pairava sobre a face da terra. O Espírito Santo ali começou a operar desde o princípio da criação da terra. Está operando ainda hoje em nossas vidas. Paulo diz em Romanos capítulo 2, né, que devemos transformar pela renovação da mente. A mente precisa ser renovada a cada dia. Queridos irmãos, não é porque você leu a Bíblia hoje que amanhã você não vai ler a Bíblia. Não é porque você entendeu hoje alguma coisa de Deus que amanhã você não vai precisar mais ler para entender. Não, é todos os dias. É preciso ser renovado, porque nós vamos sempre deparar e confrontar, né, com situações no dia a dia que vai querer entrar na nossa mente, no nosso coração. Por isso que Paulo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou entender e experimentar a vontade de Deus, se ela é boa e agradável, se eu mudar a minha forma de pensar. Né? Já lemos aqui Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2. Então, essa é os pontos que precisamos aprender hoje. Estamos ensinando hoje aqui nessa segunda unidade do nosso curso A Mente de Cristo. Que Deus lhe abençoe. E na próxima unidade iremos dar continuidade a essa característica ainda viva, né? Tá ok? Então estou te aguardando aqui na próxima unidade com o curso A Mente de Cristo. Deus te abençoe grandiosamente, meu amado. Estou aguardando você aqui. Se você está até comigo aqui agora ouvindo esse final do curso, dê o seu like, porque dando seu like você está demonstrando que você gostou do curso, da aula. Então dê o seu like. Se você não assinou o canal e você assistiu a aula até agora, dê aí o seu toque lá, inscrever, e assinalize o sininho para que você possa receber sempre as notificações dos cursos que colocamos aqui
no nosso Instituto Didascal. Deus te abençoe. Até a próxima aula.